Paz de Cristo, família, tudo bem? Bom dia. Família, Deus colocou no meu coração aqui essa mensagem, 1 Samuel 27, quando Davi está fugindo ali do seu sogro, né, Saul, ele primeiramente faz aliança com o povo dos filisteus. Vocês lembram que eles mataram Golias, né, quando Davi matou Golias, que os filisteus vinham contra o povo de Israel, ou seja, mas o seu sogro queria persegui-lo. Ele teve uma ideia de ir lá para o povo inimigo, os filisteus, o rei lá recebeu ele, fizeram aliança, ali o rei deu uma cidade para ele, para poder ele ficar com a sua família e mais 600 homens que Davi levou, né? Que eram fiéis a ele. Ou seja, mas quando os filisteus vieram guerrear contra Israel, eles mandaram chamar Davi, sabendo que Davi é um grande guerreiro. Davi foi. Ou seja, ele não chegou a guerrear contra o povo de Israel. Mesmo com a raiva do seu sogro, Deus não deixou. Primeiro passo aqui, primeiro tópico que eu aprendo. O povo de Israel, no caso ali, Saul, estava contra ele, estavam perseguindo, estava em pecado, estava consultando feiticeiro, mas mesmo assim era povo de Deus. Mesmo assim era povo escolhido de Deus. Ou seja, o povo escolhido de Deus, ele certo, ele errado, não importa. Se é povo de Deus, primeira coisa, não se revolte contra ele, não se vire contra ele, não toque no povo de Deus, porque isso tem consequências graves. E a consequência de Davi foi o quê? Quando ele voltou com seus 600 homens para casa, tinham saqueado toda aquela terra. Se não me falha a memória, eu acho que foi os amalequitas. Saqueou, levou mulheres, criança, boi e quebrou o que ficou para trás. Ali ele se arrependeu, chorou, pediu a Deus um direcionamento. Deus renovou as forças dele naquele lugar e deu um direcionamento para ele. Falou, vai. E antes deles saírem dali, todos os seus homens que eram leal a ele, santos todos, fiel, ou seja, tem que achar um culpado. Na minha vida, na sua vida, assim, a gente falha, a gente erra, depois a gente quer achar um culpado. A gente não tem coragem de assumir nossa culpa. Ou seja, aquele povo queria botar a culpa em Davi, queriam apedrejá-lo. Ou seja, mesmo sendo amigo esses anos todos, e Davi entendeu o lado deles, por isso que ele tomou uma atitude. Foram ali, encontraram o povo inimigo com a sua família, Deus revestiu eles. A Bíblia fala que eles já estavam cansados, vindo lá da outra guerra, de 2 dias andando. Ou seja, acabaram de chegar, choraram até não aguentar mais. A Bíblia fala que eles cansaram de chorar. E depois tiveram que descer atrás dos inimigos para recuperar. Segunda coisa, nunca desista da sua família. Davi não desistiu dos seus sonhos, não desistiu da sua família, não desistiu dos seus projetos. Porque a família é um projeto de Deus. Chegando lá, a Bíblia fala aqui que eles guerrearam durante o dia todo, até o final da tarde. Ou seja, pensa nisso, que cansaço esses homens estavam. Mas pela sua família, ou seja, pela minha família, eu faço o que for preciso. Se for preciso da minha vida, pela minha família, porque é um projeto do Senhor. E quando a gente se coloca no lugar de sacerdote da nossa casa, o Senhor nos reveste. Desculpa. O Senhor nos reveste para que possamos guerrear e vencer as guerras pelos nossos filhos, nossa esposa, e não ficar igual aqueles homens lá, só acusando, querendo apedrejar um ao outro, esposa, marido e vice-versa. Ou seja, faltou um trabalho, faltou o dinheiro. Se une contra o inimigo, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra o inimigo, é contra o diabo. Então não venhamos ficar dispersos, deixar que o inimigo entre e colocar um contra o outro, que aqui é só amigo, aqui é família, aqui é relacionamento. E voltando lá para a história, né, de Davi. Aí recuperou tudo, né, matou os inimigos, trouxe tudo de volta. Quando ele trouxe tudo de volta, o Senhor honrou ele, né? O desfecho da história foi ele de volta com a família dele. Ele trouxe boi, vaca, tudo que os inimigos levaram, e ainda trouxe os despojos. O que é o despojo? Ele trouxe ali tudo que era do inimigo de valor para ele
as cidades vizinhas dele, que o inimigo também tinha saqueado, ele devolveu para todos os vizinhos o que ele ganhou de lucro, que é o despojo. Ele também dividiu ali entre as cidades vizinhas, né? Depois chamou aqueles amigos dele ali que, mesmo que ele apedrejar ele perdoou todos eles, entendeu, devolveu para eles também, dividiu entre eles. Ou seja, o Senhor é o primeiro lugar na nossa vida. Ou seja, tudo isso aconteceu porque Davi, nesta parte aí, não consultou o Senhor. Foi lá lutar contra o povo do Senhor. Ou seja, nada disso teria acontecido se ele tivesse feito uma oração e feito uma pergunta a Deus. Deus, é isso que o Senhor quer para a minha vida? Deus, é esse direcionamento que eu tenho? Ou seja, parece besteira, mas o mundo espiritual é muito real. Eu, por esses dias, minha esposa, estou vivendo muito isso. Ontem, hoje, coisas que do nada, assim, vem acontecendo, que a gente fala, realmente o mundo espiritual é muito real. Agora mesmo para gravar esse vídeo, quando eu falei com ela, vamos gravar um vídeo sobre as coisas de Deus, começou a entrar um, entrar outro, barulho. Ontem passei o dinheiro no cliente, na maquininha para resolver umas coisas também do Senhor. Foi bloqueado. Aí hoje nós estamos tentando resolver. Ou seja, o inimigo ele se levanta de várias formas. Mas quando ele está debaixo do direcionamento de Deus, o Senhor nos garante. Maior aquele que está em nós do que o que está no mundo. Né? A gente chega igual Davi, que é incircunciso, para vir contra o exército de Deus. Golias derrubou, arrancou a cabeça. Por quê? Porque estava do lado do Senhor. Agora, se quiser fazer o inverso, lutar contra o Senhor, fazer as coisas por conta própria, sem perguntar a Deus, Deus deixa a gente quebrar a cara, para a gente aprender isso. Aí na próxima, o que a gente faz? Pergunta para Ele. Ou seja, tudo que for fazer, pede direcionamento a Deus, porque Ele tem o melhor para mim e para você. Os sonhos de Deus são maiores que os meus e os seus. Pede a Deus para viver os sonhos dele na sua vida e na minha vida. O sonho que Ele sonhou para nós, que vai ser o melhor desta terra, para a gente se posicionar. O Senhor, quando Ele fala fazer prova de mim, Ele fala fazer prova do que eu tenho, tudo de bom que eu tenho. Vem provar tudo de bom que eu tenho. Jesus no casamento transformou água em vinho. Prova o vinho que Jesus fez. A gente entra como água e vira o que? Vira o melhor vinho. Mas tudo tem que ser na presença do Senhor. Tá bom, gente? Então, o resumo disso tudo. Peça direção a Deus. Tudo que você for fazer na sua vida, entregue tudo seu na mão do Senhor, entregue sua família na mão do Senhor. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Tá bom? E cuida de tudo. Inclusive, cuida de você nesse dia maravilhoso. Tenha um dia abençoado, um dia de paz, um dia de harmonia. Que o Senhor entre em todas as áreas da sua vida. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Pai, por esta manhã, Senhor. Peço, Pai, que suas bênçãos derramem sobre a minha vida e a vida dos teus filhos que estão do outro lado dessa tela, Pai. Cuida deles, ó Pai, em todos os detalhes. Em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado por ter ficado até aqui. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário. Se quiser que a gente fale sobre algum assunto, é só você deixar aqui nos comentários que a gente vai montar certinho um script para falar sobre o assunto, tá? Gente, um beijo grande, amamos vocês. Fiquem com Deus. Dia abençoado. Amém.